Boa noite, boa noite. Ju, você que foi a primeira a entrar, me sinaliza se você tá me ouvindo bem. O som tá legal. Vamos em frente, então. Boa noite para quem está entrando, para quem está chegando por aqui. Eu me chamo Belle Pimentel, para quem ainda não me conhece. E eu sou formada em Educação Física, sou personal trainer e sou especialista em exercício na gravidez. Eu venho dando uma continuidade a uma série de lives que a gente vem fazendo, né? Eu pertenço a um projeto chamado Mais Mãe. Eu, Belle Pimentel, e mais duas profissionais, né? A Amanda Braga, que é nutricionista, e também a doutora Ilane, que é pediatra. Então nós somos um trio de profissionais que acompanhamos o pré-natal e nós temos um projeto chamado Mais Mãe, né? A nossa missão é ajudar você a ter uma gestação segura para você e para o seu bebê sem deixar de cuidar do seu corpo. E a gente vem fazendo uma série de lives semanalmente, e na live de hoje eu vou falar de um tema bem diferente, mas que é muito importante a ser debatido, que são as lendas urbanas na gestação. A gestação ela é cheia de mitos, de inverdades, e a gente está aqui numa rede social que acaba trazendo muita desinformação também. Então eu costumo dizer para todo mundo que me acompanha, para as minhas alunas inclusive, que a gestação, essa rede social aqui, ela informa e também desinforma. Boa noite, Maurício. Vou aproveitar que você está por aqui. Me sinalize se você está me ouvindo bem. E aí a ideia dessa live de hoje é justamente trazer alguns mitos que ainda circulam bastante por aqui e que a gente precisa esclarecer. O profissional sério que cuida, que orienta as gestantes, ele não pode permitir que isso fique circulando, porque quando a gestante ela fica tomada de informações que não estão mais atualizadas, ela fica com medo, ela fica desinformada e ela impossibilita, né, de estar vivendo uma gestação com muito mais possibilidades, em função dessas inverdades que ela acredita, das condutas que ainda estão sendo trilhadas com ela. Então eu listei alguns mitos que são muito cultivados ainda por aqui. Oi, Lu! Oi, Luana, boa noite. Oi, gente que está entrando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Quem puder me sinalizar em relação ao som, se tá legal, vou ficar muito feliz. Vamos começar a falar de alguns mitos que circulam em relação ao exercício na gravidez. E eu vou começar do começo, do primeiro mito, que é: gestante não pode fazer exercício. Quem aí já não escutou sobre isso, né? A gente olha para o nosso passado, para as nossas avós, para as nossas tias, para as nossas mães. E aí, se você tiver curiosidade, pergunte para qualquer uma delas: você se exercitou durante a gestação? E elas vão lembrar com certeza dessa fase, e fora as atividades físicas que elas já faziam na rotina, certamente elas vão falar que aquilo não existia na época. E de fato, realmente o exercício era tido como algo que... Oi, Vanessinha, boa noite, minha linda. Você tá me ouvindo bem? Já aproveita e me dá esse feedback aqui se o som tá legal. Vou ficar feliz em saber. Tô falando aqui dos mitos em relação ao exercício na gravidez. E eu comecei pelo início de tudo, né? Que é um mito grande, o maior mito de todos, que é o que a gestante não pode se exercitar. Então, as nossas mães, as nossas tias, elas realmente não se exercitavam, né? Na época delas, isso era algo que ninguém nem comentava, a gente não tinha nem respaldo científico, ninguém nem se falava, nem falava dessa possibilidade. Então, era uma fase em que as gestantes, elas comiam por dois, ficavam descansando, tudo era muito temido. Então, elas faziam as atividades físicas do dia a dia, que era dar conta da casa, tá fazendo uma faxina, organizando um filho mais velho, mas exercício físico especificamente era uma coisa que não era feita, né? E aí foi se passando um tempo, algumas diretrizes muito importantes foram surgindo e começaram a estudar exercício na gravidez. Temos aí algumas bem importantes, que é o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras,
forma a sigla IACOG, tem a Sociedade Canadense também, tem um colégio brasileiro, todos eles estudam com afinco o exercício na gravidez. E hoje, o que é que a gente tem realmente de forte, de poderoso? Que o que prejudica a gestação é a inatividade física, ou seja, é o contrário. Então, a gestante não só pode fazer exercício, como ela deve. O repouso, ele não deve ser replicado, não deve ser incentivado. A gente tem pouquíssimos casos em que há necessidade realmente do repouso no leito, no repouso na cama, mas na maioria das vezes é possível a gente sempre manter um pouco de movimento acontecendo. E na gestação, todo movimento conta, né? E aí a gente vai agora para o segundo mito, que também é outro que ainda circula bastante, e como eu falei aqui no início da live, todo profissional que acompanha a gestante, todo personal que estuda a gestação, ele precisa falar sobre isso. É um assunto delicado, mas a gente tem que levar a verdade, porque é a verdade que faz com que a gestação ela seja encarada com leveza. É a verdade que faz com que a gestante ela se sinta protagonista da gravidez, tá? O segundo mito, que eu vou desmistificar aqui, é em relação às perdas gestacionais que acontecem no primeiro trimestre. Muitas gestantes acabam escutando dos próprios médicos, inclusive, a recomendação de se manter em repouso nos 3 primeiros meses. E aí vamos fazer uma conta aqui, né? Antes de falar sobre esse mito. Os 3 primeiros meses, eles duram 90 dias. Quando a gestante ela para de se exercitar, quando o ser humano interrompe o hábito de se exercitar mesmo durante esse tempo, ele volta a ser enquadrado na situação de sedentarismo. E o sedentarismo, ele é doença. Então, não é bom para ninguém, muito menos para gestante. Então, a gestante ela não precisa parar de treinar no primeiro trimestre. E quando acontecem essas situações, esses cenários das perdas gestacionais no primeiro trimestre, normalmente tem mais uma relação com alterações cromossômicas embrionárias do que com o exercício físico. Tá? O que a gestante ela tem que evitar no primeiro trimestre não é o exercício em si, mas se tratando de movimento, são as escaladas ou caminhadas em altas altitudes. Isso não pode acontecer. O mergulho com cilindro, situações, exercícios que possam causar algum tipo de trauma abdominal ou risco de queda. Então é isso que tem que ser evitado, mas o exercício ele não tem, a gente não tem na nossa literatura científica nada que aponte, que correlacione o exercício físico às causas dos abortos espontâneos, às más formações congênitas. Então o exercício no primeiro trimestre ele é seguro. A gestante ela recebe ali o positivo, tá naquela comemoração, naquele momento em que ela estava tão ansiosa para acontecer, o que ela tem que fazer? Manter o exercício ali. Só que a partir do momento que ela se descobre gestante, algumas coisas já tem que mudar, tá? Então esse era o segundo mito que eu queria trazer para cá. O exercício físico no primeiro trimestre, ele não tem participação com as perdas gestacionais, tá joia? E aí vamos para um terceiro mito, que é muito famoso, que infelizmente ainda é muito circulado e a gente precisa falar bastante dele. Diariamente eu recebo mensagens de alunas preocupadas com esse mito aqui. E é um mito que ele até já foi verdade. Vocês já escutaram por aí que a gestante ela não pode ultrapassar 140 batimentos por minuto. Isso certamente não está soando estranho para cada um de vocês, muito menos se vocês estiverem gestante. Existem obstetras, inclusive, que ainda estão fazendo uso dessa recomendação, só que ela é tão antiga, e eu sei tanto disso que eu vou completar 40 anos. E o artigo que trouxe essa informação dos 140 batimentos por minuto que a gestante não pode ultrapassar tem exatamente a data do meu nascimento, 1985. Ou seja, essa conduta ela não está mais em vigor. E eu vou explicar de uma forma bem simples porque que o parâmetro do monitoramento da intensidade no exercício não pode mais ficar refém do número que aparece aqui no cardiofrequencímetro quando a gestante está fazendo exercício. Com o passar do tempo, os pesquisadores, os estudiosos, as diretrizes que estudam sobre gestação, o que é que eles identificaram? Primeira coisa, idade da gestante. Eu tenho 40 anos. Se eu engravidasse hoje, eu já seria uma gestante de alto risco pela minha idade. E aí, outra de 26,
minha amiga aqui, ela engravida também. Temos idades diferentes. Eu engravidei primeiro do que ela, então estamos em idades gestacionais diferentes. A minha amiga aqui, ela não faz exercício antes de engravidar, já eu treino há 14 anos, então temos idades diferentes, idades gestacionais diferentes, temos níveis de condicionamento diferentes. Por que que a gente vai ter um mesmo parâmetro de frequência cardíaca para usar como monitoramento durante a nossa intensidade no exercício? Então eles foram vendo que não fazia sentido você ficar refém do número que aparece ali no relógio. E tem outra explicação também. Quando a gestante ela engravida, o coraçãozinho dela ela começa, mesmo em repouso, a trabalhar mais, que a gente chama de débito cardíaco. Ele começa a pulsar com mais velocidade para mandar mais sangue para o ambiente intrauterino, para fazer com que esse sangue ele circule mais pelo corpo. Então, naturalmente, em situações de repouso, ou seja, a gestante assistindo televisão, a gestante sentada, conversando, não fazendo nada, a frequência cardíaca dela já naturalmente estará mais aumentada. Por isso que não dá para a gente ficar refém de um número matemático ali, tá? E aí tem uma outra situação também. Muitas vezes, só pela essa informação da frequência cardíaca já estar naturalmente elevada, quando ela está lá fazendo exercício, nem sempre o esforço percebido em algum movimento vai refletir num esforço moderado, digamos. Às vezes ela está fazendo uma mobilidade e a frequência cardíaca aumenta. No entanto, ela está fazendo um agachamento, mas a frequência não aumenta tanto porque ela é bem condicionada, mas você vê pela percepção do esforço que ela está tendo em relação àquela execução daquele movimento que foi moderado para ela, em relação à carga, em relação à complexidade do gesto, do movimento, e aí a gente entende que estamos numa situação moderada de exercício, e o moderado ele é seguro e ele é o mais recomendado. Então a frequência cardíaca, essa conduta da gente se prender a esse número 140, caiu por terra e caiu há muito tempo. Isso é uma conduta que não existe mais. Se por acaso alguém que está me assistindo aqui está gestante, a obstetra, falar sobre isso com ela, pede para me seguir, @BellyPimentel, pede para seguir o Mais Mãe, @maismãe.oficial, que vai ter essa informação lá, e não sou eu que estou falando, são as diretrizes que estudam exercício na gravidez, tá? E aí vamos para o quarto mito, que também é muito importante de ser falado, infelizmente ainda é muito propagado, e isso assim, na minha área eu atribuo muito ainda aos profissionais que ainda estão desqualificados para atender gestante, porque só um paralelo para vocês entenderem bem. Nós nos formamos em educação física, e aí dentro da grade de educação física nós pagamos uma matéria chamada grupos especiais. Exercício para grupos especiais. Dentro de grupos especiais, as gestantes estão inseridas, ou seja, é um nicho enorme, que a gente tem idoso, adolescente, criança, portadores de necessidades especiais, e temos ali as gestantes. Então, é um nicho dentro de um nicho grande. Então, a gente tem uma 2 aulinhas ali na nossa graduação. Para a gente atender gestação, a gente tem que sair da faculdade, ou então até na faculdade mesmo, se esse interesse for despertado, e começar a buscar as capacitações em relação à gestação. Então, é um mundo, é um universo enorme. E aí, muitas vezes, o treinador que está acompanhando ali uma mulher numa idade que está dentro da idade de ciclo reprodutivo, ele corre o risco de, enquanto está acompanhando ali o trabalho com ela, né, acompanhando como personal trainer, de que ela engravide. E aí, quando a mulher que está sendo acompanhada dela engravida, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, já que você está gestante, primeiro, ou ele vai mandar ela para casa e voltar só no segundo trimestre, que é o que acontece, ou ele vai falar assim, a gente vai continuar treinando, só que agora que você está gestante, a gente vai reduzir todas as cargas pela metade, 50%. Então, é como se fosse assim uma matemática. E isso também é um grande mito. O gestante não tem que treinar com 50% do peso menos, tá? Vamos entender o que é que está por trás disso aqui. As diretrizes que estudam exercício na gestação já preconizam o quanto que o esforço moderado, a intensidade moderada, ela é segura
e ela é recomendada. A maioria das mulheres, não estou falando de mulheres que são atletas, mas as mulheres normalmente elas treinam numa intensidade moderada, ou seja, elas pegam a carga, eu vou me referir aqui ao treinamento de força, tá? Seja musculação, seja crossfit, seja alguma outra prática que trabalhe a força. E aí, na maioria das vezes, as mulheres treinam numa condição de intensidade moderada. E aí, quando elas engravidam, recebem a informação de que devem reduzir essa carga pela metade. Mas por que que isso não existe, não tem fundamento? Primeiro que se o treino ele é muito leve, ele não vai entregar os principais benefícios, os benefícios mais importantes que o exercício na gestação promove. Então, a gestante ela pode e deve treinar com a carga moderada. Só que essa carga moderada ela vai ter muito a ver com o dia específico. Também não é uma matemática. Eu tenho 40 anos, engravidei, o máximo que eu posso colocar numa barra de agachamento é 10 de cada lado. Não é assim que funciona. O moderado para mim é 1, para outra gestante vai ser de uma outra maneira, vai ter a ver com o dia específico, com os meus exames, com as vitaminas, com o meu ferro, com a minha vitamina B12. Então, eu tenho que estar bem para estar conseguindo treinar com carga moderada ali. E como é que a gente entende como é que é essa carga moderada? Pela percepção do esforço que a gente está demonstrando naquele momento. Então, é não entrar até a falha, é não trabalhar com a carga na musculação, com a carga no crossfit, que a gente não consiga respirar corretamente durante o exercício. Então, se a gente está fazendo ali um movimento em que a gente mal consegue completar, mal consegue finalizar todas as fases do movimento, um movimento em que a gente, por exemplo, não consiga, que a gente precise prender a respiração, fazer uma apneia, ou então a manobra de Valsalva, que é você prender o ar, inspirar, e aí eu coloquei a barrinha nas costas, coloco, aí subo, termino o meu agachamento e só naquele momento, quando eu finalizo tudo, é que eu vou soltar o ar. Então, eu escolho o momento para soltar o ar. Isso também não é legal na gravidez. Então, a carga moderada é aquela, né? A intensidade moderada é aquela em que a gente vai conseguir realizar o exercício, realizar os movimentos, uma média de repetições previamente estabelecida, mantendo um bom padrão de execução, ou seja, completando todas as fases, fazendo o movimento de forma completa, sem esquecer de respirar. Então, a gente precisa respirar, a gente não deve trazer pressão intraabdominal para o ambiente justamente intrauterino, né? Um ambiente onde o seu bebê fica alojadinho, se desenvolvendo. Então, a carga moderada é essa que permite a gente trabalhar sentindo um esforço percebido, ou seja, não está fácil, mas eu estou conseguindo respirar, estou conseguindo manter um bom padrão de técnica aqui do movimento, estou conseguindo me comunicar com outra pessoa, conversar aqui entre os esforços. Tá difícil, mas não está vigoroso. E aí, o que seria o vigoroso, né? O que seria ultrapassar essa carga moderada? Seria justamente uma carga em que a gente não conseguisse completar uma margem de repetições mais longa, entre 10 a 12 repetições, a gente não conseguisse respirar corretamente em todas as fases, ou seja, no momento da força, a gente expirar, no momento inverso, a gente inspirar, a gente não conseguir, a gente precisar sempre estar dando uma pausa em relação aos movimentos. Então, eu fiz com muita dificuldade o movimento, precisei me descansar bastante para completar a série. Então, o corpo da gente, ele dá indícios para demonstrar que aquela carga está pesada. Então, basicamente, voltando à informação desse quarto mito, o treino leve não deve ser feito. A gente tem que atingir a intensidade moderada. Então, engravidou, não precisa reduzir a carga pela metade. Você precisa encontrar o que seria um moderado para você. E o quinto mito, qual seria este? Outro também que é muito mal divulgado. Esse exercício, coitado, ele é muito mal falado, quando na verdade ele é um movimento, é um gesto motor que a gente executa várias vezes por dia. Então, muita gente aponta o agachamento como um movimento que é vilão na gestação. E tudo isso por quê? Porque quando a gente pensa em agachamento, quando eu falo essa palavra agachamento, muita gente conecta esse gesto, a barra nas costas, a cargas exorbitantes,
Mas a gente tem que ir lá do princípio, de onde é que vem o agachamento. A gente nasce, né? Somos ali bebezinhos, a gente começa a engatinhar. E podem, se vocês lembrarem, se vocês tiverem um bebezinho no convívio de vocês, percebam, o bebezinho ele tem o agachamento mais perfeito possível. Ele agacha perfeitamente e quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai estragando esse movimento ao longo da vida. Então ele é um gesto motor que todo mundo faz, mulher também faz, gestante mais ainda, que a gente precisa fazer N vezes durante o nosso dia. Seja pra gente levantar, seja pra gente deitar. A gestante que por ações hormonais desde o primeiro trimestre vai precisar ir muito ao banheiro para fazer xixi, então ela vai se agachar para sentar no vaso e levantar. Cai um objeto no chão, ela quer pegar uma folha de papel, então ela vai se agachar para fazer isso. Então ele é um movimento que é extremamente funcional. É um movimento que trabalha vários músculos ao mesmo tempo. Ele dá funcionalidade à gestante, ele dá autonomia. A gestante que agacha, ela entra num carro para dirigir, ela se levanta, ela não precisa estender a mão para pedir ajuda, para se deslocar de um local para o outro. Então, ela tem qualidade de vida preservada do início ao fim da gestação. E qual é o grande receio da gestação que as pessoas têm? Não agache, porque senão o bebê, né, você vai ter ali, vai acontecer o trabalho de parto, como se fosse o fenômeno mais simples do mundo. Mas vamos lá, vamos para alguns conceitos aqui. Por que o agachamento não acelera as coisas? Porque o útero, né, que é um órgão que é feminino, que é justamente a casa mesmo do seu bebê, ele também se contrai. Ele é um músculo que também faz contração, como também o meu braço, né, o bíceps aqui do meu braço. Só que diferente do braço, que eu estou mandando um comando para o meu cérebro para fazer a contração do meu braço, e eu faço isso de uma forma voluntária, ou seja, eu mando esse comando e eu realizo. Com o útero funciona um pouquinho diferente. O útero, apesar de ser um músculo, ele é contraído através de ações involuntárias. Então, isso vai acontecer quando chegarem ações hormonais até ele, através de corrente sanguínea, e aí é que vão estimular os movimentos de contração. Então, o agachamento, ele não tem o poder de acelerar as coisas, de acelerar trabalho de parto. Então, o bebezinho, ele está muito protegido. E não é só pelo útero. Dentro do útero tem a placenta, que é o órgão que se desenvolve, né, para proteger ali o seu bebê. Dentro da placenta tem outras camadas, tem um líquido amniótico, então tem várias camadas de proteção que vão proteger o seu bebê. Então, agachar não é um movimento que é vilão. Antes de ser um exercício, o agachamento, ele é um movimento que ele é vital na nossa qualidade de vida. E outra, a gestante que faz agachamento, quando ela está na reta final da gravidez, ou seja, quando o bebezinho já não está mais a termo, já passou ali de 37 semanas, ele também vai ser um movimento, um gesto motor que vai dar mais qualidade de vida para ela, condicionamento, para ela suportar algumas posições de trabalho de parto. Então, ele é essencial, inclusive, nessa fase também. Então, a gestante, ela precisa e deve agachar. O agachamento, ele é seguro, ele não é vilão. Então, o agachamento, ele não é perigoso, é mais um mito que eu estou desvendando aqui hoje para vocês. Tá joia? Antes de eu ir para o sexto mito, alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque eu estou trazendo essas dúvidas aqui, assim, eu juntei esses mitos em cima do que vocês me colocaram aqui nas caixinhas. Então, se alguém quisesse sinalizar algum mito para eu desvendar, tá? Eu já falei o primeiro, né, que é gestante não deve se exercitar, esse é o maior mito de todos, então eu comecei justamente por ele, de onde é que veio essa informação. Depois a gente falou sobre frequência cardíaca, aquele mito dos 140 batimentos por minuto, que isso realmente caiu por terra, não existe mais. Falamos também em relação ao exercício ter participação em relação às perdas gestacionais que acontecem no primeiro trimestre, isso aí também é um outro grande mito. Trouxemos também a informação de que gestante, a mulher quando engravida tem que reduzir a carga pela metade, isso aí é um grande mito. E o quinto, que é o que eu acabei de falar, sobre o agachamento. O agachamento, ele não é proibido, ele é extremamente funcional e benéfico. Vamos aqui para a dúvida da Miris. Estou com 4 semanas, estou preocupada em relação às tarefas de casa, o que você pode fazer, o que você não pode. Miris, você pode ter sua vida normal, você não está doente. A gestação, ela não é enfermidade. Continue com a sua vida, fazendo as suas coisas, suas tarefas de casa, porque quando você está
em casa, fazendo suas tarefas domésticas, sei lá, cuidando da sua vida, da sua família aí, você tá incentivando a sua circulação sanguínea. E aí, isso aí é benéfico no primeiro trimestre, por quê? Porque quando você se movimenta, você manda mais sangue para um ambiente intrauterino. Então, você quer fazer faxina em casa, quer passar um rodo, quer ficar para lá e para cá, não tem problema algum. Agora, nesse início de primeiro trimestre, pode ser que você se sinta um pouco mais indisposta, um pouco de desconforto na mama, a frequência urinária aumente, às vezes você sente uma sinalização de uma pequena cólica abdominal, isso tem a ver com o aumento do útero, então é uma sinalização muito boa que as coisas estão acontecendo dentro de você. E aí o que seriam os sinais de alerta para você realmente se policiar em relação às suas atividades? Se você sentir tontura, se você sentir falta de ar, uma dor no peito, assim do nada, um cansaço, agora um cansaço extenuante, digamos assim que isso acontecesse comigo agora, eu tô aqui conversando com vocês, me levanto, do nada eu fico extremamente cansada. Então isso são indícios de sinais de alerta para que a gente precise interromper. E além deles, o sangramento vaginal também, que quando acontece, precisa ser investigado. Se nada disso está acontecendo aí nesse início de gravidez com você, é vida normal. Vida normal. Já já você vai para sua médica, vai fazer a sua primeira ultra, eu sei que você quer ouvir o coraçãozinho do seu bebê, mas você tem que seguir com a sua vida normal, tá? Porque a gestação, ela é maravilhosa e ela não é uma fase de incapacidade para a vida da mulher. Então vamos agora partir aqui para o sexto mito, que também é um assunto que merece assim praticamente uma aula. Eu tenho certeza que vocês também já ouviram essa, que é: gestante não pode treinar o abdômen. Quem é que já ouviu essa informação? Tenho certeza que muitos de vocês. E aí, vamos lá. Quando a gente fala em treinar o abdômen, qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça? Aqueles exercícios que a gente faz de uma forma trivial na academia, que é a flexão de tronco, ou seja, trazer a coluna para frente, a prancha, os abdominais infras. Então aquele trabalho convencional abdominal que é sempre feito, que está sempre comumente nas fichas de treinamento. E por que existe esse entendimento em relação a toda a parte abdominal? E aí vamos lá. Dentro do nosso corpo, a gente não tem só os músculos mais superficiais, que são os retos, tá? Vou falar um pouquinho mais técnico só para vocês entenderem essa relação. A gente tem os retos abdominais, a gente tem os oblíquos e a gente tem uma musculatura mais interna, tá? O abdômen, ele tem, a gente chama de core, né? O core abdominal. A gente tem várias paredes de músculos e lá dentro do nosso corpo, ao lado da nossa coluna, na coluna vertebral que a gente tem um músculo chamado transverso, tá? Esse músculo, ele funciona verdadeiramente como uma cinta modeladora. Então, a gestante, ela precisa treinar esses músculos, porque quando eles estão fortes, eles conseguem manter um padrão de autonomia, conseguem manter a gestante sem sentir dores. E aí existem estratégias, existem movimentos, existem trabalhos respiratórios em que a gente envolve essa musculatura sem ter que fazer ali o mamão com açúcar na academia. Então existem exercícios antirrotacionais, estímulos respiratórios que a gente consegue ativar lá dentro. E isso não prejudica o bebê. Pelo mesmo motivo do agachamento, o bebê está lá protegido. Então, quando a gestante está respirando com mais consciência, com mais intenção, o abdômen, ele não vai apertar o bebê de modo que vai amassar a cabecinha, prejudicá-lo, mexer com ele. Então, o corpo humano, ele é perfeito. E os músculos abdominais, eles precisam estar fortes, porque eles vão dar autonomia para a vida da mulher. Vai ajudar numa postura, vai ajudar ela a andar com autonomia, conseguindo conservar o padrão de marcha. Então, quando a gente fala de abdominal na gestação, é importante a gente ampliar esse entendimento que o abdominal na gestação, ele não se restringe só ao que você já vê acontecendo na academia. A gestante, ela realmente não tem que fazer aqueles exercícios, porque não são os exercícios triviais que vão ajudar a gestante. O treino dela tem que ser sempre contextualizado com o que está acontecendo agora e com o que vai acontecer lá na frente. Então, existem esforços abdominais, trabalhos abdominais e estímulos que vão trabalhar o corpo da gestante como se deve fazer, tá joia?
A Miris continua aqui, tá certo. Eu já sofri um aborto há 3 anos atrás. Eu sinto muito, tá, Miris, pela sua perda anterior. E aí eu tô insegura em relação a tudo. Essa semana eu descobri a gravidez, aí já não fui pra academia com medo. E a única coisa que eu estou sentindo é cólica. Então, se é uma cólica que ela não está sendo incapacitante para você, é uma sinalização. Alguns alunos até já me relataram que se assemelha muito a uma cólica de ovulação. Então, não sei se é exatamente assim que você está sentindo, mas você pode sim continuar os exercícios, só que você já tem que ter uma orientação de manter os exercícios contextualizados com a fase que você está agora, tá? Eu não sei se você já segue o Mais Mãe, mas esse é o nosso perfil, @maismãe.oficial. A gente tem uma masterclass, eu vou falar ao finalzinho aqui da nossa live, tá? Que vai acontecer no próximo dia 28, e a gente já vai dar uma verdadeira aula com muita informação, e esse projeto da gente, ele promete. Tem 3 profissionais aí, cada uma numa área, mas atuantes juntas aí no pré-natal para esclarecer o máximo possível e trazer muita leveza e informação nessa trajetória aí de vocês. Francelino, Pilates é indicado para grávidas? Se sim, tem um tempo adequado para ir? Vou entrar aí no Pilates, tá? Se eu não falar, você já puxa a minha orelha para falar mais sobre isso, mas ele também tá inserido aí em relação aos mitos. E aí a gente falou agora que a gestante não pode treinar abdômen, isso aí é um mito, porque a gente precisa entender que treinar o abdômen na gravidez tem um âmbito bem maior do que a gente pensar apenas naquele trabalho trivial que acontece na academia. E aí a gente vai agora para um assunto, a gente vai adentrar num campo agora que antes de falar sobre ele, eu vou tentar me fazer aqui bem clara para eu não passar assim, para que eu não seja mal interpretada, tá bom? Mas existe um outro mito, e esse mito é em relação à primeira ultramorfológica, tá? Não é necessário você esperar a sua primeira ultramorfológica para começar os treinos na gravidez. A primeira ultramorfológica, ela acontece na transição do primeiro trimestre, ali por 12, 13 semanas, para o segundo trimestre. E por que a gente não precisa esperar todo esse tempo? Imagine, você vai esperar o primeiro trimestre todinho passar para começar a se exercitar. O que é que você tem que prestar atenção? Se você está passando por algum sinal de alerta. Então, se você não teve tontura, se não teve sangramento vaginal, se você não teve dor abdominal, assim, realmente incapacitante, dor no peito, a mancha vermelhinha na perna, se nada disso aconteceu com você, se não apareceram esses sinais de alerta, não há necessidade de você esperar a sua primeira morfológica para começar. Porque se você começa antes da sua primeira morfológica, você já fez muito pela sua placenta, que foi justamente durante esse período que começou a se desenvolver. E aí sua primeira morfológica, ela acontece nessa transição de trimestres, justamente porque é quando a sua placenta está 100% desenvolvida. Por isso que ela é marcada nessa data. Então, antes dela ficar pronta 100%, você já está ali se exercitando, você já está ali controlando o ganho de peso, já está ali controlando a sua ansiedade, você já está diminuindo o risco de complicações como diabetes gestacional, como hipertensão, como pré-eclâmpsia também. Então, você está cuidando de você e do seu bebê. Então, não precisa aguardar a primeira morfológica chegar. Eu, inclusive, tenho um conteúdo em collab com uma fetóloga, que é uma especialista em medicina fetal, falando sobre isso. Eu tive esse cuidado de fazer esse conteúdo justamente com ela, para não passar realmente essa percepção, talvez, errônea de que eu estou querendo adentrar a obstetrícia, tá bom? Então, eu tenho muito cuidado quando eu vou falar sobre esses tópicos com vocês. E aí vamos agora falar sobre o que o Francelino me perguntou. O Pilates é indicado para grávidas? Se sim, tem um tempo adequado para ir? O Pilates, assim como uma musculação, ele tem alguns componentes durante a aula que vão trabalhar contra uma resistência, ou seja, com a força, né, contra a força. Mas eu conversando com uma fisioterapeuta que dá aula de Pilates, ela me falou que a aula trivial do Pilates, ou seja, existem muitas posições no Pilates, que é o Pilates clássico,
que não podem ser feitas por gestantes. Então, a gente tem algumas orientações em relação ao excesso de amplitude, ao excesso de mobilidade, à isometria em si. Então, se você tem interesse de fazer pilates na gravidez, vai ser interessante que você procure uma fisioterapeuta, uma profissional que dê a sala de pilates, que tem uma turma para gestantes. Porque se você for fazer pilates com outras mulheres que não estão na mesma fase que você, sua aula ela vai ter que ser muito modificada. Então, não vai ser interessante para você. E aí eu já vou entrar nesse campo, né, desse mito, que muitas vezes vocês recebem um incentivo de faça pilates, caminhada ou hidroginástica. E isso é suficiente. Não é suficiente para treinar como uma gestante. Quando a gente tem ali a informação de que vocês estão treinando como uma grávida, quais são os componentes que não podem faltar? O treino de força, que realmente o Pilates trabalha essa parte, tá? Não como a musculação, mas também trabalha. A gente tem o aeróbio, que são movimentos ritmados que a gente faz numa determinada intensidade por um determinado tempo. Temos ali o trabalho de flexibilidade. Temos também o trabalho para o assoalho pélvico, que é um conjunto com músculos, tendões e ligamentos que precisa ser trabalhado. Temos ali os exercícios neuromotores, que são movimentos que vão trabalhar capacidades como equilíbrio, como coordenação motora, coisas que, se não forem trabalhadas, vocês vão perdendo ao longo do desenvolver da gestação. Então, se a recomendação que vocês recebem, por exemplo, da obstetra, da família, da rede de apoio, se é para fazer apenas pilates, caminhada ou hidroginástica, vocês vão estar se movimentando. E o movimento, fazer algum movimento é melhor do que não fazer nada. Mas vocês não estarão treinando 100% como uma gestante. Então, a gestante ela precisa treinar força, precisa fazer cardio, precisa dar uma atenção aos neuromotores, precisa dar uma atenção ao assoalho pélvico. Tá joia? Então, só pilates, hidroginástica e caminhada não são suficientes para treinar como uma gestante. Isso aí é um grande mito. E aí vamos pro nono, são 10, tá? Fiquem aqui comigo porque realmente essas informações aqui são muito valiosas. Fisioterapia pélvica. Se eu estou pensando num parto cesárea, será que eu preciso fazer? Vamos lá. O assoalho pélvico feminino, muitas vezes a gente só sabe que tem aquilo ali quando engravida. Mas o assoalho, ele fica exatamente abaixo da casinha do seu bebê. E essa área toda, ela tem músculos, tem ligamentos e tem tendões, certo? Só que na mulher é tudo muito interno, diferente do homem. E normalmente nós não nos conhecemos, é um assunto que ainda tem muito tabu. A mulher ela não sabe como ela é internamente. E aí, na gravidez, ela precisa entender como é que funcionam as coisas. Muitas vezes você está com uma tensãozinha ali a nível perineal, que é ali aquela parte mais externa da vagina, e essa tensão que você tem naquela região, ela tem uma conexão com a dor lombar que você vem sentindo e você nem sabe. Só que você quer parto cesárea. E aí, essa dor não melhora. E aí, quando você vai para a fisioterapeuta pélvica, ela faz meio que uma magia. Ela faz uma liberação naquela área e aí fica tudo lindo para vocês. Então, a fisioterapeuta pélvica, ela é a profissional, tá? Que vai trabalhar essa área com a magnitude, com a complexidade que o assoalho ele exige. Nós, profissionais de educação física, profissionais do movimento, nós não temos a competência para adentrar nessa área. Se tem alguém aqui comigo que está grávida, que está sendo acompanhada por algum treinador, alguma treinadora, e essa pessoa afirma que está trabalhando o seu assoalho pélvico, olha, eu vou pedir para você pedir uma segunda opinião, porque a gente não tem essa competência para olhar para essa estrutura como uma fisioterapeuta pélvica. Belle, e então quando é que deve começar? A partir de qualquer momento. Se você tem condições, principalmente financeiras, porque eu sei que o pré-natal ele é oneroso, um pré-natal realmente legal, ele envolve vários investimentos. Começa a fisioterapia pélvica desde o início para que você tenha mais tempo para entender como é que funciona toda essa estrutura. E isso independe do tipo de via de parto que você está planejando ter, né? Não tem essa coisa de condicionar a fisioterapia pélvica ao parto vaginal apenas, tá? A fisioterapia ela vai beneficiar
todo o cenário da gravidez, independente que caminho o seu parto vai tomar. E aí vamos para o 10º e último mito. Existe alguma diferença para treinar para um parto cesárea e para um parto normal? Então, se eu quero ter um parto normal, eu vou fazer um treino para isso. Se eu quero um parto cesárea, eu vou fazer um treino para essa finalidade de via de parto também. Gente, isso é mito. Não existe treino direcionado para nenhuma via de parto. Quem vender isso para vocês na internet vai estar querendo pegar o seu dinheirinho, tá? O seu suado dinheiro. Isso aí é mito. Isso não existe. A gente não tem, primeiro, como prometer nada, tá? Nenhum profissional pode ter essa capacidade de iludir vocês dessa maneira. Então, não existe um treino que diferencie. O que é que vai diferenciar? Quando a mulher ela está planejando ter um parto vaginal, lá na frente, lá para a reta final da gestação dela, a gente vai treinar alguns movimentos que vão ajudar no condicionamento dela, para ela se preparar em relação a algumas posições, vai trabalhar mais a parte respiratória talvez, mas o direcionamento do treino ele tem que ser o mesmo. Então, ela vai passar por uma jornada, o que vai mudar é a via do bebê nascer. Então, não muda o formato do treino, tá bom? Então, eram essas os mitos, os grandes mitos que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu queria saber se alguém mais tem alguma consideração, ou se alguém quer fazer alguma pergunta, se tem algum mito que não foi desvendado, se tem interesse em saber se algo é verdade ou mentira. Essa é a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado desse momento, desse bate-papo com vocês. Eu sempre fico muito feliz em trazer informação, porque é a informação que realmente deixa a gestação mais leve. E já faço um convite para quem está chegando agora, para quem está aqui desde o início. Sigam o nosso perfil @maismãe.oficial. Esse é o nosso projeto, M de movimento, A de alimentação, I de informação, S de segurança. Somos 3 profissionais do pré-natal. Eu, Beli Pimentel, profissional da educação física, especialista em gestação. A Amanda Braga, que é nutricionista, especialista também. E a doutora Ilane, que é pediatra. Então, a gente está com um projeto promissor, muito legal, que vai transformar a vida de vocês. E a gente tem uma Masterclass que vai acontecer no próximo dia 28 de agosto, ou seja, daqui a uma semana. E a gente está com as inscrições abertas, as inscrições são gratuitas. Basta entrar no nosso perfil, clicar no link que está lá na nossa bio, preencher um formulário, entender se é um movimento que é para você. E eu já me antecipo em dizer aqui que vai ser um divisor de águas na gravidez de cada um de vocês que querem ser protagonistas dessa história, tá? Então entrem lá, façam a inscrição e já entrem no nosso grupo do WhatsApp, que realmente esse evento vai ser muito legal. E aí eu me despeço, queria agradecer a atenção de vocês, espero ter contribuído aqui com informações, tá? Nos acompanhem aqui no Mais Mãe e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!